Queridos, a paz do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia. Primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Aleluia. Capítulo 37. Aleluia. Iremos ler alguns versículos. Gênesis, capítulo 37. Aleluia. O versículo primeiro, o segundo versículo, depois 5 a 9. Gênesis 37, primeiro e segundo versículo, depois o versículo 5 ao 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Agora o versículo 5 ao 9. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Versículo 8. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Versículo 9. Depois José teve ainda outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Senhor Deus de bondade, aqui está a tua palavra lida, Pai querido Deus amado, que certamente algo especial para cada um de nós essa noite tu tem reservado, Pai querido. Faz tudo segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Aleluia. História bem conhecida. Todos nós conhecemos quem é o jovem adolescente José e tudo o que ele passou durante o processo que lhe foi dado por Deus até que chegasse o momento em que ele seria abençoado. Sim, esse José era filho de Israel, aquele que se chamava Jacó, filho de Isaque, ao qual teve que fugir para Padã Aram, para a casa de seu tio Labão, por ter havido enganado Isaque, o seu pai, para querer o direito de primogenitura, para ser abençoado. Chegando em Padã Aram, ele olha e vê uma bela moça chamada Raquel, filha de seu tio Labão, e imediatamente se apaixona por ela. Aleluia. E ele faz um acordo com Labão para que ele trabalhasse 7 anos para tê-la como esposa. Porém, na noite de núpcia, quem é conduzida até ele, até os seus aposentos, é a sua irmã Lia. E quando ele percebe isso, ele fica revoltado. Só que ele amava Raquel. Então ele faz um novo acordo com Labão, que trabalharia mais 7 anos para ter Raquel como esposa. E assim aconteceu. E dessa mulher, a qual ele amava muito, ele teve 2 filhos. Um deles é este, ao qual nós vamos falar essa noite, José, e o outro, Benjamim, a qual no ato do parto, Raquel faleceu e chamou de Benoni, porém o seu pai, Israel, colocou Benjamim. E assim ocorreu, ele viveu por muito tempo, nós conhecemos a história de Israel, tudo o que aconteceu durante a sua vida, ele vivendo em momentos de transição, em momentos ele era enganado pelo seu tio Labão, em outros momentos ele o enganava, e assim aconteceu durante o seu processo.
Só que chega um momento em que ele sai da casa de Labão e vai habitar na terra de Canaã, e lá ele habita com sua família. José agora é um adolescente, está com 17 anos de idade, e auxilia os seus irmãos a cuidar do rebanho, das cabras, das ovelhas, os filhos de Lia e os filhos de Zilpa e Bila, que eram servos de suas esposas, portanto, suas concubinas. Só que ele vinha até o seu pai falar a respeito do que os seus irmãos faziam, que não era algo bom, que não era algo agradável. Então ele vinha, chegava até o seu pai e dizia: olha, meus irmãos fizeram isso que é errado. Então Israel chamava a sua atenção, a atenção de seus irmãos, e isso começou a despertar nele raiva, ira de José, porque é isso que ocorre quando nós estamos fazendo algo que é certo. Aqueles que do nosso lado começam a fazer algo que é errado e nós não compactuamos com isso, o que acontece é que essas pessoas começam a odiar aqueles que fazem o correto, que fazem o bem, que fazem as coisas de forma adequada e assertiva, e é sempre assim que vai acontecer. Então eles começaram a odiar mais e mais e mais. Só que esse ódio ele vai se intensificar quando eles percebem que Jacó, Israel, agora chamado, ele faz algo que não havia feito para nenhum de seus irmãos, nem mesmo para o primogênito. Ele vai confeccionar, ele vai fazer uma túnica para José de várias cores, uma túnica que tinha as mangas longas, e era uma túnica vistosa, bonita, com cores quentes, que faziam com que qualquer pessoa ao longe pudesse perceber que era uma bela túnica. E essa túnica deveria ter sido feita para o primogênito, só que ela é feita para José. E eles olham para ele e veem que isso aconteceu e começam a odiá-lo cada vez mais. Porque como que seu pai fez uma túnica para ele, uma túnica especial para ele, e começa a acender neles a inveja. Acontece isso no nosso meio, acontece isso quando nós temos pessoas ao nosso redor. E quando acontece algo em nossas vidas, começa a despertar a inveja. Nós temos, por exemplo, talvez alguém aqui já tenha passado por isso, de um certo momento comprou talvez uma roupa, talvez um vestido, uma calça, um sapato ou um veículo, e sempre tem alguém que é invejoso e foi lá e comprou, porque se comprou uma roupa, há lojas que ela pode ir lá e comprar uma semelhante, porque ela é invejosa. Se comprou um veículo, a loja de concessionárias aonde pode-se ir lá e comprar um veículo igual. Se comprou um sapato, há lojas de sapatos específicas onde a pessoa pode ir lá comprar algo igual. Porque a inveja faz com que a pessoa queira adquirir aquilo que a outra conquistou. E eles estavam com inveja de José. Só que a túnica de José, eles não poderiam achar em nenhuma das cidades de Canaã. Eles não poderiam achar aquela túnica em nenhuma loja. Não havia loja em Canaã, não havia loja em Padarã, não havia loja no Egito, não havia loja na Assíria, não havia loja na Síria, em nenhum outro lugar em que eles pudessem procurar. Não havia loja nas cidades da Filístia, em nenhum lugar que eles pudessem procurar uma túnica igual a de José para colocar no seu corpo e poder aplacar aquela inveja. Eles poderiam encontrar, porque aquela capa, aquela túnica foi feita especificamente para José, e aquilo que é feita especificamente para você não vai servir para ninguém, porque ninguém vai continuar, ninguém vai conseguir encontrar, porque foi feito para você. Aleluia. Então começa a inveja dele, porque eles não conseguem encontrar uma túnica igual àquela, porque a túnica foi confeccionada, foi feita, foi projetada, foi articulada, não havia sido comprada em loja alguma, não havia loja, por mais que procurasse exaustivamente, eles não encontrariam uma túnica igual àquela, encontrariam outras túnicas, mas não tão bela quanto aquela. O inimigo, quando ele não consegue algo sobre nossas vidas, ele faz com que pessoas se voltem para nós com inveja,
com desejo de possuir aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só que quando Ele faz algo especificamente para mim, para você, não adianta que aquele que vai procurar não encontrará, ele não terá como ter aquilo que você tem da parte do Senhor. Portanto, aos 17 anos de idade, ele vive esse começo de processo. Aleluia. E é interessante nós imaginarmos, nós vemos os detalhes, é que no início do processo há 2 sonhos. Durante o processo há 2 sonhos. No fim do processo há 2 sonhos. No início do processo, o Senhor faz com que José tenha 2 sonhos. Durante o processo, faz com que o padeiro e o copeiro na prisão tenham 2 sonhos. E no final do processo, faz com que Faraó tenha 2 sonhos. Aleluia. Só que algo interessante é nós analisarmos que José não era interpretador de sonhos. Que José não sabia interpretar sonhos, porque no início a Bíblia não diz que José interpretou sonhos, diz que José teve sonhos. Não é à toa que quando seus irmãos o veem, e diz, aí vem aquele sonhador, e não diz, aí vem aquele interpretador, aquele decifrador de sonhos, porque é necessário um começo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz, é melhor o fim das coisas do que o começo. José começa com um sonho, ele vai terminar com um sonho, porém ele era um sonhador, mas termina como aquele que interpretava sonho, e através daquilo que ele fazia, o Senhor veio abençoar a sua vida. O versículo 18 desse mesmo capítulo, ele é muito interessante, ele nos diz assim, eles o viram de longe e antes que pudessem chegar mais perto, tramaram a sua morte. Eles viram a oportunidade. Esse cara está nos incomodando. Esse camarada está nos incomodando. Ele está pensando que vai aí reinar sobre nós. Ele está pensando que ele vai ser o maioral entre nós. E quando eles veem que o seu pai manda ele ir até os seus irmãos para descobrir aonde eles estavam, vai procurá-los, e eles os encontram na região de Dotã. E ali eles vêm de longe, lá vem aquele sonhador. Ele vira a oportunidade. Aleluia. Satanás, ele procura uma oportunidade para ceifar as nossas vidas. Ele procura uma oportunidade para colocar em prática os seus planos. Sim, porque Satanás também trabalha com planos. Deus trabalha com planos sobre a nossa vida para nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos abençoar. Só que Satanás, ele trabalha com os seus planos para ceifar a nossa vida, destruir, acabar, eliminar tudo aquilo que provém de Deus para cada um de nós. Mas evidentemente que ele não tem êxito sobre nossas vidas. E no versículo 18, eles veem a oportunidade. Eles começam a articular, né? Lá vem ele. Aleluia. E no versículo 19 e 20 diz assim, e combinaram entre si, esse que vem se aproximando daquele sonhador, vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com seus sonhos. A preocupação deles é arrancar a capa de José, porque para ele a capa de José é algo que faria com que ele governasse sobre ele. Só que há algo mais que intensifica isso, que José sonhou algo que de fato comprovava aquilo que a capa representava para eles, que reinaria sobre eles, que cuidaria deles. Aleluia. E eles começam a tramar. O versículo 19 e 20 é a trama que eles fazem para ceifar a vida de José. Tal qual Satanás, ele arma a trama para ceifar as nossas vidas, para tirar tudo aquilo que o Senhor nos deu. O versículo 23, ele é também muito interessante, que diz assim, então, quando José chegou junto deles, despojaram de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia. O versículo 26, eles tiraram aquilo que lhe incomodava, era a capa que incomodava eles, porque a capa afirmava aquilo que o sonho dizia. A capa fazia com que José sobressaísse sobre eles, e ele havia sonhado que os seus feixes haviam se curvado ao dele, que o sol, a lua e as estrelas se haviam se curvado a ele. No versículo 24 diz assim, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna, era um poço vazio e sem água. O versículo 24, eles colocaram o plano em ação. Satanás, ele vê a oportunidade, ele trama, ele tira aquilo que incomoda, que está incomodando, que está ofuscando para ir trabalhar.
E no versículo 24 ele está colocando em prática. O plano já está entrando em ação. Nós vamos jogar numa cisterna, aí ele vai morrer. Acabou o seu sonho. Ele não vai sonhar mais, o seu sonho não vai se realizar e tudo está acabado. Aquilo que nós queríamos já está feito. Nós não vamos ter incômodo nenhum mais. No versículo 25 diz assim: depois sentaram-se para comer, entretanto ergueram os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que estavam transportando para o Egito, para comercializar no Egito. O versículo 5 é eliminar a possibilidade de ele retornar. Eles jogaram no poço, só que eles olham, José ainda está vivo. Então vamos eliminar a possibilidade de que ele possa sair desse poço, porque se nós formos embora, talvez de repente alguém passe aí, consiga tirar ele desse poço, ele grite por socorro, ou talvez ele consiga alguma estratégia e saia desse poço. Então vamos eliminar a possibilidade dele retornar. Não haverá mais possibilidade. Aleluia. E assim eles fizeram. O versículo 27 também é interessante, que diz: vinde, vendemos-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. No versículo 27, eles pensaram em se beneficiar daquilo que já está dando errado na vida de alguém. Porque essa é a estratégia de Satanás. Ele faz o plano, ele articula, ele arma, põe em prática, e quando tudo está dando errado, ele quer ainda se beneficiar disso. Beneficiar como? Tirar tudo que puder, eliminar qualquer possibilidade de a pessoa se reerguer. Só que sobre a vida de José havia algo que não tinha sobre a vida daqueles seus irmãos. Ele havia sonhado, seus irmãos não haviam sonhado. Ele havia tido algo da parte de Deus e os seus irmãos não tinham nada de Deus. Ele praticava aquilo que era bem visto aos olhos do Senhor, e os seus irmãos praticavam tudo que era de errado, porque quando alguém vive a palavra do Senhor, pode vir o processo, mesmo que seja complicado, doloroso, triste demais, e passe por grandes coisas difíceis de conseguir resolver, mas se está em pé, é porque o Senhor ainda está com ele. Só não tem que desistir, só não tem que olhar para trás, só não tem que retroceder, tem que continuar firme, com fé que Deus vai fazer no momento certo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 28 diz assim: quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Pronto, eles agora lucraram ainda com o mal que vinha sobre José. Versículo 31 diz assim: então eles degolaram o bode e soparam de sangue a túnica de José. Agora eles haviam de fato concluído o plano perfeito. O plano perfeito havia sido executado. Nós já vendemos, ele vai para o Egito, vai como escravo, lá será vendido, não ouviremos mais falar dele, e a túnica que aqui está, nós vamos manchá-la com sangue e levar ao nosso pai, e ele vai detectar que de fato ele morreu. Então acabou o sonho, acabou José, acabou tudo aquilo que ele imaginava que ia acontecer. A capa que tanto eles queriam, a capa que tanto eles almejavam, não serviu para eles, porque essa capa já não servia mais para José, porque foi rasgada, foi manchada. E também não servia para nenhum deles. Aquilo que Satanás quer tirar de cada um de nós é nosso. O Senhor deu para mim, o Senhor deu para você, deu para cada um de nós. Não serve para ele, é nosso. O Senhor te deu, o Senhor deu para você, para a sua casa, para a sua família. Não importa quanto Satanás tenha articulado e feito para que tudo aconteça na sua vida, para tirar, para levar, porque é seu, é para você, e ele não vai conseguir, porque não serve para ele. Aleluia, glória a Deus. Versículo 31 ao 33, então eles degolaram o bode, o ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao pai com este recado: eis o que encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó observou
e firmou certamente a túnica de meu filho. O animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. No versículo 31, versículo 33, a túnica ela é manchada, ela é rasgada. A túnica é manchada, é destruída, é rasgada. Quando Satanás ele não consegue desenvolver efetivamente o seu plano sobre a sua vida, ele vai preparar alguém. Ele não conseguiu te vencer, ele não conseguiu destruir, não conseguiu ceifar a sua vida, porque você está guardado pelo Senhor. Ele vai preparar alguém para manchar a sua túnica, para rasgar a sua reputação, para manchar a sua reputação, para falar da sua reputação, para colocar em xeque a sua ética, a sua moral, a sua integridade. Ele vai levantar alguém para fazer isso. Mas só que quando ele levanta alguém para fazer isso, é para tirar aquilo que está trazendo incômodo. Só que aquilo que está trazendo incômodo também não serve para ele, porque a túnica ela foi manchada, ela foi rasgada, mas a túnica já não servia mais para José, porque ele não estava mais ali e a túnica estava manchada, estava estragada, mas não serviu para nenhum dos seus irmãos. O que é seu não serve mais para ninguém. O que é para a sua casa, para a sua família, não serve para a casa e para a família daqueles que querem ver você destruído na lama, no fundo do poço. Só que quando o Senhor quer ver alguém em um palácio, o poço não é o suficiente para prendê-lo. Quando o Senhor quer ver alguém em um palácio, as correntes não são o suficiente para prendê-lo. Quando o Senhor quer ver alguém em um palácio, a escravidão não é o suficiente para prendê-lo. Quando o Senhor quer ver alguém em um palácio, as cadeias não conseguirão deter. Ele irá para um palácio e lá ele será honrado pelo Senhor. Aleluia. Havia um plano para a vida de José. Aleluia. Talvez alguém diz, esse ano não começou muito bem. José também não começou muito bem. A sua adolescência não começou bem. E José vai ter que passar por um processo de 13 anos de processo. Ele vai passar por 13 anos. Porque quando ele sai da casa de seu pai, ele é um adolescente, 17 anos de idade. E aos 30 anos de idade, ele é tornado governador do Egito. Eu sei que tem pessoas que estão passando já por um processo, talvez, esses 13 anos que José passou. Talvez até mais, 15, 20 anos. Talvez 10, 5 anos. E muitas vezes a gente olha e diz, Senhor, eu não sei por que está acontecendo. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. O processo está muito intenso. O deserto, ele está muito difícil. Eu não sei se tudo vai dar certo, parece que a bênção não vem, parece que não há uma luz no fim do túnel, parece que tudo está acontecendo porque José, ele é odiado, e depois ele é pego pelos seus irmãos, ele é jogado num poço, depois ele é vendido, vai para o Egito, e parece que nada está dando certo na vida dele, mas é o processo, aleluia. É necessário passar pelo processo, ninguém chega ao propósito de não passar pelo processo. Não há mudança de lugar de um e outro. Aleluia. Aí você diz, mas está muito difícil suportar. Só que o Senhor não te dá nenhuma luta se você não consegue suportar. A luta não é maior do que as tuas forças. Nenhuma luta que Ele te dá é maior do que o seu esforço. Porque quando nós estamos passando pelo processo, pelo deserto, nós enfraquecemos. Deserto é um local inóspito. Deserto não é local para fixar moradia. Deserto é local de passagem, de aprendizagem, de conhecimento, de reconhecimento do ambiente para que nós possamos agir no momento certo e na hora certa. É necessário passar pelo processo. Talvez ele diz, olha, mas é complicado demais, é difícil demais.
Só que, como eu já disse, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Porque o começo é difícil, o começo está complicado, mas o fim das coisas é melhor. O Senhor vai entrar com providência, aleluia, glória a Deus. O capítulo 39, do versículo 1, ele diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, aonde os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. No versículo 1 do capítulo 39, José ele é vendido. Como se portar numa situação dessa, encontrando-se como uma mercadoria a ser comercializada por qualquer pessoa, em qualquer mercado, e qualquer um poderia adquiri-lo? Somente aquele que tem fé, somente aquele que se mantém firme, ele consegue passar por esse processo, sem começar a blasfemar: Senhor, tu me abandonaste, eu vou também abandonar a minha fé. O versículo 7 desse capítulo 39, ele diz assim: algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No versículo 7 ele é tentado. Como pôde resistir àquela tentação, se naquele momento ele estava sozinho com ela, e essa não era a primeira vez, ela já havia vindo cobiçado, fazendo invertidas para que José, no momento certo, fosse pego em um laço, e ela pudesse fazer com que ele caísse. Só que ele vai e foge, porque a palavra de Deus diz: fugir da tentação deste mundo. O versículo 20 desse mesmo capítulo 39 diz assim: do versículo 39 diz assim, aleluia: o Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Como continuar crendo? Como continuar mantendo-se firme, se agora está sendo lançado numa prisão injustamente? E ali ele terá que pagar por um crime que ele não havia cometido. Versículo 39, ele é vendido. Versículo 7, ele é tentado. Versículo 20, ele é preso. Passando por um processo, e esse processo se intensifica cada vez mais, como se não houvesse possibilidade de nada ser resolvido. E como manter a fé nesse processo? Somente aquele que teve encontro com o Senhor é capaz de passar por um processo e entender que o Senhor vai fazer no momento certo. Sabe o que significa o processo na nossa vida? O processo significa aprendizagem. O Senhor ele não está preparando uma bênção para mim. Nós ouvimos muitas pessoas: o Senhor está preparando uma bênção para você. Não, o Senhor já preparou uma bênção para você, porque desde o ventre materno Ele te conhece e traçou tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Na realidade, Ele está te preparando para o momento certo da bênção, porque para ser um governador não era qualquer pessoa, não era alguém leigo, não era alguém que não devia ter instrução, mas era alguém que deveria ter conhecimentos específicos para poder executar aquela função. E durante o processo, José, ele consegue entender situações. O processo serve de conhecimento, o processo serve de fortalecimento, o processo serve de adequação às situações para podermos agir corretamente. Porque sabe o que aconteceu durante o processo? Durante o processo, José aprendeu situações específicas. Primeiro, ele aprendeu a ter gestão econômica. Segundo, ele aprendeu a ter gestão financeira. Terceiro, ele aprendeu a ter gestão pessoal. E o que é isso? Ele ia ser o governador do Egito, ele ia trabalhar com finanças, ele ia trabalhar com pessoas, ele teria que saber como agir, ele trabalharia com números. E, portanto, quando ele é colocado como escravo dentro da casa de Potifar, ele se destaca. O que acontece? Ele começa a aprender de gestão econômica. Ele vê que algumas coisas não estão sendo feitas adequadamente. Ele começa a criar estratégia para que as entradas e as saídas de Potifar, das suas finanças, elas não tivessem desperdícios. Ele estava sendo preparado na gestão econômica para saber como gerir aquele montante de trigo que seria armazenado para que tudo ocorresse adequadamente. Só que ele vai aprender algo mais: gestão financeira.
ele aprende a gerir todos os negócios do seu senhor. Ele começa a gerir, ele começa a fazer, montar as estratégias para que não houvesse desperdício e para que o dinheiro do seu senhor rendesse mais. No palácio, ele precisaria de gestão financeira, porque tudo que era trocado, ele precisaria catalogar para que não houvesse nada fora do lugar. E por último, ele aprende gestão pessoal. Não se consegue gerir algo se não se tem gestão financeira e gestão pessoal, porque ele vai trabalhar com pessoas de várias formas. E sabe aonde ele aprende gestão financeira? Na casa, gestão pessoal na casa de Potifar, e ele intensifica esse curso dentro da prisão, porque lá o Senhor é benevolente com ele, e o carcereiro diz: olha, a prisão está nas suas mãos, você vai lidar com pessoas. Ele lidou com pessoas más, cruéis, perversas, que haviam roubado, que haviam furtado, que haviam matado outras pessoas, assassinos. Ele lidou com todo tipo de pessoas. Era o Senhor instruindo ele em gestão pessoal, para quando ele chegasse naquele palácio, pudesse então gerir aquelas pessoas e todos aqueles que chegariam até o Egito. O deserto não é algo que o Senhor faz para te enfraquecer, mas o deserto é o aprendizado para que quando chegue o momento oportuno, você esteja apto e pronto a executar aquilo que o Senhor te deu. Não, ele não está preparando a bênção para você, ele está preparando você para a bênção. Ele não está preparando a bênção para você, mas você para a bênção. E quando você estiver pronto, tenha certeza que ele vai bradar do céu e virá sobre você. Aleluia. No início houve 2 sonhos. Sonhou com o sol, as estrelas, sonhou com os feixes se curvando ao dele. Durante o processo, agora ele vai enfrentar mais 2 sonhos. No início ele era apenas um sonhador, porém agora, além de sonhador, ele consegue interpretar sonhos. Ele vai agora até a prisão, onde o copeiro, o chefe e o padeiro, o chefe, eles são encarcerados porque fizeram algo de errado diante do seu rei. E eles têm um sonho, e ele vai interpretar esse sonho quando chega pela manhã, porque ele ficou com a incumbência de cuidar daqueles prisioneiros, que eram prisioneiros especiais, e eles contam o seu sonho. O copeiro conta que ele estava, havia um ramo, e ali ele conseguia pegar daquele ramo as uvas, espremer em uma taça e dar na mão de Faraó. E ele interpreta isso como algo favorável: você voltará à sua função. Só que o padeiro diz que ele está com o cesto sobre a cabeça, ali há todo tipo de especiarias, pães, doces, salgados, e começa a vir as aves e começam a tirar, a levar aquilo. E ele diz que ele vai ser morto. E tal como ele interpreta o sonho, assim acontece. Esses 2 sonhos. Só que ele poderia diz: olha, lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. Agora, ele já está com 28 anos de idade. Já se passaram 11 anos ao qual ele está peregrinando durante esse processo. Então ele diz: olha, ele vai chegar, vai falar do rei, o rei vai ouvir falar de mim, então talvez ele me liberte e eu saia daqui. Só que a Bíblia diz que passam-se 2 anos, o copeiro esqueceu dele. Só que durante 2 anos, ele precisava ficar naquele cárcere, porque ele ainda precisava terminar aquele curso intensivo de gerir aquelas pessoas que ali estavam. Então o que acontece? Durante esses 2 anos acontece que o faraó tem 2 sonhos. No primeiro sonho, ele está à beira do Nilo e emerge ali do Nilo 7 vacas, robustas, fortes. Só que logo em seguida vem mais 7 vacas magras, com uma aparência terrível, e começa a devorá-las, porém não lhe faz efeito algum. Ele desperta, em seguida ele tem mais um sonho, onde no mesmo pé tem 7 espigas de cereais, robustas, bonitas, belas. Só que de repente vem 7 espigas ressequidas pelo vento oriental e começa a devorar. Mas a sua aparência não muda, é a mesma, ele fica incomodado com isso, não há alguém que interprete. Sabe por quê? Porque a interpretação de sonho é para aquele quem sonhou no início. Aquele que sonhou no início consegue interpretar sonhos. Aqueles magos que estavam ali não tinham a capacidade nenhuma. Então o copeiro lembra de José. E agora José está com 30 anos. Ele vai até o palácio. O rei conta o sonho. Ele interpreta o sonho perfeitamente. E ele é colocado como governador do Egito. 13 anos passando por um processo de preparação. Algumas vezes nós estamos passando por 2, 3, 4 anos
E parece difícil passarmos por esse processo de preparação até que chegue o momento adequado em que a bênção é liberada para cada um de nós. Só que o Senhor diz: mantenha sua fé. Eu te dei o sonho. Aquele que dá sonho é capaz de realizar. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falando ele que fará, ele não fará? Sim, Ele fará na sua vida. Só passe pelo processo acreditando que o momento certo há de chegar. Só passe pelo processo acreditando que o momento certo, oportuno vai acontecer. Não desanime, não desfaleça, não olhe para trás, mantenha firme a sua fé, porque se você saiu lá do seu local, você foi jogado num poço, você foi vendido, se tornou um escravo, ele se tornou um prisioneiro, mas o Senhor queria que ele estivesse dentro de um palácio. Palácio era a morada dele. Ele não morou em um poço permanentemente, ele não morou na casa de seu senhor Potifar permanentemente, ele não morou na prisão permanentemente, mas no palácio ele ficou, porque o Senhor queria que ali ele estivesse. Aleluia, glória a Deus. José foi odiado, vendido, traído, caluniado, injustiçado, foi um escravo, foi um prisioneiro, porém nunca imputou vingança sobre aqueles que fizeram isso a ele. Sabe por quê? Porque quem teve encontro com o Senhor compreende que esse processo é o processo de aprendizagem, até que chegue o momento oportuno. Capítulo 41, versículo 51 diz dessa maneira. Aleluia. 41, 51 diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e todas a família difíceis e toda a família de meu pai. Ele teve um filho de nome Manassés, que quer dizer que Deus fez ele esquecer da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, da raiva de seus irmãos, da inveja, da calúnia, de tudo que ele passou. O versículo 52 desse mesmo capítulo, ele diz assim, aleluia, diz dessa maneira, versículo 52, quando ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Aleluia. Isso quer dizer que Deus fez ele prosperar, mas só prospera aquele que esquece. Só tem Efraim aquele que já teve Manassés. Não pode ter Efraim se não há Manassés. O que é Manassés? Esquecer, porque ele disse: não, eu não vou me vingar de meus irmãos, eu vou esquecer tudo que fizeram, eu vou esquecer da dor, do sofrimento, da angústia, da tormenta, da inveja, tudo que eles fizeram contra mim. Então Manassés fazia com que ele esquecesse tudo o que aconteceu de ruim na vida dele, e Efraim vem para dizer: olha, agora você já deu, você já gerou Manassés, você já esqueceu, você já perdoou, você deixou para lá, agora chegou o momento de gerar Efraim, que quer dizer que você vai prosperar, vai crescer, vai ser alguém reconhecido, e todos aqueles que olharam para você e disseram que não ia crescer, que não ia dar certo, você estar aqui porque manteve firme a sua fé. Pode ser caluniado, odiado, injustiçado, amaldiçoado, palavras negativas, investida do inimigo, investida do Satanás, laço do passarinheiro sobre a vida daquele que tem fé. Mas se você tem fé no Senhor, você vai se manter de pé, porque algo te espera especial lá na frente. Você sonhou, então aquele que te deu o sonho vai fazer com que você realize esse sonho, porque ele disse que vai fazer. O processo não te segura, o poço não te segura, a casa da escravidão não te segura, a prisão não te segura se a sua morada é dentro de um palácio. Mas só quem tem fé, quem permanece firme, de pé, não desiste, não olha para trás, é capaz de habitar aonde o Senhor já disse que ele habitaria. Aleluia. Aleluia. Deus fez ele esquecer todo o processo difícil, toda angústia, toda dor. Aí sim ele gera Efraim.
Depois de gerar Manassés, depois de esquecer, agora ele está pronto a gerar Efraim. E quando ele vê que os seus irmãos vêm até ele, quando a fome começa, depois desses 7 anos de abundância, a fome começa e os seus irmãos vêm da região de Canaã até o Egito para levar alimento para sua casa, porque senão eles pereceriam e a descendência deles não existiria mais. Você acha que quando aqueles irmãos chegam diante dele, ele não lembra tudo o que aconteceu? Quando aqueles irmãos chegam diante dele, ele está conversando certamente com aquele que lhe auxiliava nas finanças, ali na organização. Eles chegam, talvez ele de longe já percebe que eles não conseguem perceber que ele que estava ali. Porque aquele que faz o mal, ele acha que você já desistiu, já acabou para você, a sua vida foi eliminada, não há possibilidade de retornar, porque eles articularam os planos, mancharam a capa, sujaram a capa para dizer que não havia mais possibilidade de retornar. Então para eles não havia mais José. Eles não lembravam mais dele, só que José lembrava, e quando José olha para eles, você acha que não veio aquele sentimento? Esses mesmos que aí estão, foram cruéis comigo. Esse mesmo que aí estão, foram perversos comigo, me caluniaram, injuriaram, me amaldiçoaram, lançaram-me no poço, comercializaram-me como um objeto que tem um valor e que esse valor não é algo que deve ser direcionado para um ser humano, mas sim para um objeto. Você acha que ele não lembrou disso? Só que quando ele diz, a Bíblia diz que ele gerou Manassés, que dizia, Deus me fez esquecer de toda a minha angústia. Não, ele não vai esquecer aqueles que fizeram o mal para ele, mas ele vai esquecer o mal que aqueles que fizeram para ele. Porque você não vai esquecer aquele que te fez o mal, aquele que queria, vai estar sempre. Ele vai ser seu vizinho, ele é seu vizinho, ele vai continuar morando ali. Você vai vê-lo pela rua, talvez você veja alguma repartição pública, talvez você veja passando pela frente da sua casa, e você sabe que é ele. Só que o mal que ele te fez, ele foi sarado quando você gerou Manassés. Manassés quer dizer, eu perdoei. Manassés quer dizer, eu deixei de lado. Pode ele estar aqui, mas eles não me causam mais mal. Durante todo o processo, José tinha motivo suficiente para odiar todos e blasfemar contra Deus, mas a sua fé o manteve de pé. Ele ora para eles e agora ele faz todo aquele teatro, não é para matá-los, não é para fazer com que eles sofram, mas é para perceber se eles haviam mudado, se havia mudança neles. E quando ele percebe que isso havia, porque eles fizeram o mal para José e haviam esquecido. Só que o que eles haviam feito de errado, o Senhor naquele momento faz com que eles se lembrem e dizem, fizemos mal ao Senhor e agora o Senhor está vindo sobre nós. Mas só que eles não entendiam que José já havia gerado Manassés. Eles não sabiam que Manassés já havia sido gerado, e Manassés quer dizer, eu perdoei, eu deixei para lá, eu deixei de lado, o que me importa agora é viver aquilo que o Senhor me deu. Porque agora também já gerei Efraim me fez prosperar na casa da minha servidão, me fez prosperar em terra estranha, me fez prosperar em um local que não havia possibilidade alguma, aleluia. Fique de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Talvez o processo seja longo, seja difícil demais. Talvez você olhe e diga, está complicado demais passar por esse processo. Está difícil. José foi 13 anos, não importa quantos anos está acontecendo, não importa quantos anos os joelhos estão sendo dobrados, não importa quantos anos aquele cantinho lá no quarto, onde as lágrimas já mancharam o piso, e ele já encontra assim uma característica amarelada, porque as lágrimas elas já fizeram com que aquele cantinho ali seja um local reconhecido para você de busca por algo, talvez seja a busca por um filho, talvez seja a busca por um filho que saiu da presença do Senhor. Talvez seja a busca por uma causa na justiça, seja a busca por uma enfermidade, por a cura de uma enfermidade que atormenta. Não importa qual seja. O processo pode durar 13 anos, como durou o processo de José.
Mas o palácio esperava José. O palácio te espera. O céu te espera. A presença do Senhor perpetuamente te espera. Há um lugar para você na mesa do Cordeiro te esperando. Há uma cadeira reservada para cada um de nós esperando. Esse é o seu lugar. Aqui foi feito para você. Eu preparei isso para você. E todo o processo que você passou na terra agora é esquecido. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia. E perpetuamente você viverá diante do Senhor adorando. Permaneça firme durante o processo. Não permita que as investidas do diabo consiga ter efeito sobre a sua vida, porque quem sonhou vai realizar, porque quem deu um sonho vai realizar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aquele que quer te ver, aleluia, naquele palácio não vai permitir que o poço te detenha, não vai permitir que o comércio te detenha, não vai permitir que a escravidão te detenha, não vai permitir que as cadeias, que os cárceres te detenha, porque Ele tem algo especial para você. Somente creia, se mantenha firme de pé, que Ele é contigo. Mantenha-se a sua fé inabalável. Ele está te preparando, está preparando a sua estrutura física, psicológica, para que você possa agir adequadamente. Quando Ele bradar do céu, abrir a janela do céu e derramar a bênção, você estará pronto, e tudo acontecerá no momento certo, porque há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. É melhor o final das coisas do que o começo. O começo foi ruim, mas o final é melhor. Talvez o ano não tenha começado muito bem, mas ainda faltam 11 meses para terminar esse ano. É melhor o fim do que o começo. É melhor aquilo que Ele te dará do que aquilo que as pessoas dizem que você pode não conseguir. Ele está contigo e Ele fará grandes coisas no meio dos seus. Senhor Deus amado, nos faça como José. Nos faça como José, forte, firme, Senhor, que permaneçamos firmemente diante de Ti, sem olhar para trás. Eu sei que virá o ódio, eu sei que virá a calúnia, a mentira, virá tudo aquilo contra nós, contra a nossa casa, mas nós não permaneceremos dentro de um poço. A casa da servidão não vai nos deter, o cárcere não vai nos deter, o poço foi para ceifar a vida, não conseguiu. A escravidão foi para tirar a paz, não conseguiu. O cárcere foi para tirar a liberdade, não conseguiu, porque uma palavra já havia sido liberada. O sonho era para José, a bênção era para José, e aqueles que vão investir contra a nossa vida não terão êxito. Haverá tentação, o plano, a articulação será posto em prática, mas nada vai nos deter, porque aquilo que incomoda Ele, que incomoda Satanás, que incomoda alguém, não serve para Ele. É meu, o Senhor fez para mim e não vai servir para ninguém. A capa de José não serviu para nenhum dos seus irmãos, aqueles que odiavam, porque ela foi feita para Ele. Aquilo que é para você, que o Senhor fez para você, que disse que te daria, Ele vai dar para você e não para os outros, porque é para você. Mantenha-se firme de pé, seja forte, corajoso, não desista, porque o Senhor é contigo e Ele fará grandes coisas no meio da sua casa, dos seus e da sua parentela. Mantenha-se firme de pé e com fé que o Senhor é contigo, em nome de Jesus, amém.